Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje seguimos com o segundo vídeo da série sobre TDAH. No vídeo anterior falei sobre 3 crianças de idades diferentes que apresentam sintomas diferentes do TDAH. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir antes de continuar com este vídeo. Hoje vou falar sobre como é na prática fazer a avaliação da criança no consultório psicopedagógico em relação ao TDAH. Isso é uma dúvida que muitos professores, pais e até mesmo outras colegas psicopedagogas têm. Existe um questionário chamado SNAP-4. Ele é considerado um questionário de domínio público, tá? Esse questionário foi construído a partir dos sintomas do DSM-4, que é um manual da Associação Americana de Psiquiatria. Esse manual serve para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. O SNAP, ele é só um ponto de partida, tá? Para poder fazer todos os levantamentos possíveis de sintomas primários do TDAH. O diagnóstico correto e preciso do TDAH só pode ser feito através de uma longa entrevista com um médico, como eu já disse no vídeo anterior, que é com um neurologista ou um psiquiatra, ou também com neuropsicóloga, certo? Feitas as explicações, vamos ver então o questionário. Como vocês podem ver aí, para cada item, escolha a coluna que melhor descreva o aluno e marque um X. Então vai colocar aí nem um pouco, só um pouco, bastante e demais. Todas as questões aqui do item 1 ao item 9 são referentes a sintomas de desatenção. Veja só, não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. Isso daqui vai ser uma coisa que ocorre com muita frequência, demais? Ou não é tão demais assim, só é bastante? Ou só um pouco ou não, isso daqui não ocorre? Aí vai marcar um X. No 2, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer? Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele? 4, não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações. 5, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. 6, evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado. 7. Perde coisas necessárias para atividades, por exemplo, brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros. 8. Distrai-se com estímulos externos. E 9. É esquecido em atividades do dia a dia. Então, esses 9 primeiros itens referem-se a sintomas de desatenção. Do item 10 ao item 18, são sintomas que correspondem à impulsividade e hiperatividade. No item 10, mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. 11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado. Corre de um lado para o outro ou sobe demais nas coisas em situações em que isto é inapropriado. 13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma. 14. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora. 15. Fala em excesso. 16. Responde às perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas. 17. Tem dificuldade de esperar sua vez. 18. Interrompe os outros ou se intromete. Por exemplo, mete-se nas conversas, jogos. Então, como vocês viram, o SNAP é muito útil para avaliar os sintomas. Se você estiver gostando do vídeo, curta esse vídeo e se inscreva no canal também. Tá? Continuando. Existem outros critérios que também devem ser levados em consideração na hora de fazer essa avaliação. O critério A são os sintomas, que foi o que a gente acabou de ver aí no questionário.
No critério B, boa parte desses sintomas eles devem estar presentes ali na vida da criança antes dos 7 anos de idade. O TDAH ele aparece muito cedo, mas só é realmente levado a sério quando a criança entra na escola e começa a apresentar dificuldades. No critério C, existem problemas causados pelos sintomas acima, em pelo menos 2 contextos diferentes. É muito importante perceber se os sintomas que a criança apresenta ocorrem em mais de um ambiente, porque muitas vezes a criança só tem esses problemas, por exemplo, na escola e não tem mais nenhum outro lugar, ou só em casa e na escola não tem queixa. Então, nesse caso, onde é o único local que apresenta sintomas? Se é um local só, não é um conjunto para que seja considerado TDAH. Ela tem que apresentar esses problemas em vários ambientes diferentes, na escola, em casa, em atividades sociais, porque tudo isso vai acabar implicando no prejuízo funcional dessa criança. O critério D seria assim se ela tem problemas na vida escolar, social, familiar por conta dos sintomas que ela apresentou lá no questionário do SNAP. Então tem que saber se isso atrapalha a vida dela de alguma forma, né? E por último, o critério E. Se existe outro problema associado às queixas, que são chamados de comorbidades. As comorbidades mais comuns associadas com os sintomas de TDAH são o transtorno opositivo desafiador, que é também chamado de TOD. Quando a criança desafia demais o adulto com as regras, não obedece, aí ela se enquadra, pode ser que se enquadre dentro do TOD. Seguido de outro transtorno bastante comum, que é o de aprendizagem e de linguagem. E ainda pode ter um transtorno de ansiedade ou uma depressão. Tudo isso deve ser perguntado lá na anamnese, quando a gente está conversando com a família. E depois ainda tem que observar o comportamento da criança durante a avaliação. Se a criança ela tem desatenção ou hiperatividade, comparando com crianças da mesma idade. Após toda a avaliação ter sido feita, aí sim nós colocamos todas as informações coletadas em relação ao TDAH de uma forma resumida no relatório psicopedagógico. Para o exemplo ficar mais claro, vou considerar aqui nesse exemplo que a criança tem sim sintomas de TDAH, Então, na devolutiva, como que vai ser isso? Quando estivermos com a família, vamos conversar com eles explicando sobre a nossa suspeita e que agora eles devem marcar com um médico neurologista ou um psiquiatra. Geralmente eu falo neurologista, tá? Porque tem famílias que ainda se assustam com esse termo psiquiatra. E vamos fazer uma cartinha para o médico colocando as nossas considerações, dizendo por que pedimos aquela consulta para aquela criança e o nosso ponto de vista sobre a suspeita do TDAH. Se após o diagnóstico médico a criança foi realmente diagnosticada com TDAH, a família deve trazer para a gente um laudo médico, emitido pelo médico, então fazermos uma carta de orientação para a escola, juntamente com o laudo médico em anexo. Dessa forma, essa criança ela deverá ser atendida lá na escola de uma forma que ela tenha um rendimento escolar melhor. Em contrapartida, nós no consultório iniciamos a intervenção psicopedagógica voltada para o TDAH. Mas essa questão de intervenção para o TDAH é um assunto para um outro vídeo, tá? Para o próximo vídeo. Se você conhece alguém que tenha interesse em saber mais sobre TDAH, compartilhe esse vídeo com ela. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal porque ainda vai vir muito mais sobre esse assunto por aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.